Deus tem uma palavra para o coração da gente hoje. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Ítalo, eu acho que, por favor, pode baixar só um pouquinho, né? Não. Ei, né? É porque eu estava falando baixo, e aí, né? Desculpe, eu estava falando longe. Agora. Amém. Olha, microfone bonito. Rapaz, Deus é bom. E o tempo todo. Mateus 19, versículo 3 em diante. Amém? Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram-lhe eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Amém? Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, nos abençoe. Espírito Santo, fale ao nosso coração. Amém. Pode sentar-se. Eu comentei isso de manhã, antes de eu pegar esses dias aí de descanso. Quero aproveitar e dizer que a Regina não deu para vir hoje, está meio gripadinha. Meu amor, deve estar acompanhando lá, amor da minha vida. Ela ainda veio de manhã, mas quem estava de manhã viu, não foi? Estava de máscara, ela ficou congestionada no nariz, eu vou ficar. Aí ela ficou, né? Aí quando a gente saiu, engraçado, a gente já sai pensando em voltar, né? A melhor coisa da viagem é voltar para casa, você já percebeu? A gente se empolga, eu cheguei e tal, depois dá uma vontade de vir-se embora, né? E nesse período Deus falou muito forte a respeito dessa questão de dureza do coração. A gente vai acompanhando algumas situações, vai vivendo algumas experiências, e aí Deus foi amadurecendo essa palavra. Aí, Senhor, o Senhor fala isso, Jesus fala isso em algum ponto, né? E aí veio aqui, eu fui o Evangelho, e ele, desse episódio aqui, nasceu essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, para a gente refletir um pouquinho, pensar. Porque olha só, antes de mais nada, eu quero lembrar, e para quem não sabe, eu vou dizer: Deus só quer o seu bem. Deus só quer a tua felicidade. Deus deseja só te abençoar. Ele nos projetou para viver uma plenitude com Ele, uma comunhão maravilhosa. É plano dele. Ele tem todo um esquema para nos abençoar. Mas a gente vai perceber que tem coisas que podem comprometer isso. Pegar esse texto aqui. Não estou aqui para falar a respeito do divórcio, mas a questão da essência dessa passagem aqui. Os fariseus eram aquela turma assim, os conhecedores da lei, as autoridades religiosas, os detentores da palavra,
E eles se incomodavam demais com Jesus. Com todos que se diziam cristos, eles iam lá para rebater. E eles rebateram em muitos que não eram Cristo. Mas quando veio o Cristo verdadeiro, Jesus Cristo, esse incomodou dobrado eles. E a estratégia deles sempre foi essa: vamos fazer esse cara se dar mal nas palavras dele. No momento que a gente quebrar as pernas dele, né, Ítalo? Ele entrar em contradição e dizer, é mais um impostor. Isso ele é lá filho de Deus? Porque eles queriam esfregar em Jesus, a palavra. Queriam tacar a palavra em Jesus para ver se ele se contradizia de alguma forma. E aqui vem com essa história. E aí, Jesus, tudo bem? Eu estou falando na versão Pastor Edson, viu? NVPE, viu? Não está assim não, é como eu... E aí? Tudo bem com o senhor? Tem, então assim... Vamos fazer um teste aqui com ele? É permitido que o homem deixe sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus... Ei, vocês não lembram que está escrito? Que Deus criou o homem e a mulher, né? Que eles serão... O homem deixará pai e mãe, vai se unir à sua mulher. Eles vão deixar de ser dois, vão se tornar uma só carne, porque o que Deus uniu. Aí os fariseus, pronto, vai ser agora. Sim. E mas por que foi que Moisés então autorizou, instituiu a carta do divórcio para mandar a mulher se embora? Aí vem a questão para a gente refletir, que Jesus jogou na cara deles. Moisés só teve que instituir a carta de divórcio por causa da dureza de coração de vocês. Porque não era assim no princípio. Nem nunca foi no princípio o desejo de Deus ver o sofrimento e a dor de ninguém. Vamos entender que muitas vezes sofremos e passamos por dores por causa da dureza do nosso coração. É isso que a gente vai meditar aqui um pouquinho. Aí, qual é a situação? A gente tem que tomar muito cuidado para de repente não se estar no lugar dos fariseus achando que a gente está crente e abafando, né? Porque eles conheciam a palavra. Eles supostamente viviam a palavra, né, Fabi? Então, tá tudo certo. Porque ninguém vai dizer assim, eu tenho realmente um coração muito duro. É difícil. Não, pastor. Eu não, meu coração é tão mole, eu não posso, eu ando chorando com os doramas lá da Netflix, né? Aquelas coreanas, né? Assisto, não posso ver a coreanazinha que eu começo a chorar já. Né? Não é dessa, não é isso o coração, não. Olha só, a gente tem que estar atento, porque um coração duro pode comprometer toda uma ação de Deus na nossa vida. Todos os planos lindos e maravilhosos que Deus tem para a vida da gente podem simplesmente ir por água abaixo por conta da dureza do nosso coração. Você entende isso aí? Eu tenho que pensar. Porque algumas pessoas, será que não está acontecendo? Como é que está o coração? Será que pode ser coração duro? Não tenho isso, não. Antes da gente, de alguma forma, tentar se justificar, porque é engraçado, a gente não consegue se justificar para Deus, não. Até porque, você lembra o que é que Deus vê em nós? Deus, Ele não vê como o homem vê. O homem vê mas Deus vê o quê? Está pegando? Está entendendo a referência, o coração? Se o coração estiver duro, não vai viver isso. Não tem como viver isso. E aí eu convido você junto comigo, a gente mergulhar aqui e de repente dar uma sondada para saber se de repente a gente pode ter algum sintoma de
um concretozinho no coração, um cimento, que pode estar comprometendo algo que a gente esteja deixando de viver em Deus. Amém? Quais seriam alguns sinais, pastor, de um coração que pode estar duro? Talvez o mais óbvio e evidente é o orgulho. Né? Eu falei isso já umas 2 vezes de manhã e tal. Eu fico fascinado com o nosso português. Português é massa. Não a língua portuguesa. Quando a gente fala a palavra orgulho, ela tem significado positivo e negativo, não é? Por exemplo, eu tenho orgulho da igreja da Coroa do Meio. É uma igreja povo abençoado. Amém? Pense no povo que tem. Amém? É o lado positivo. E já o lado negativo do orgulho, ele também significa arrogância. A pessoa orgulhosa também é conhecida como soberba. A pessoa orgulhosa é aquela que a humildade passa longe e ela tem uma extrema dificuldade de enxergar, de reconhecer as suas falhas e os seus erros. Isso é um sinal de coração duro. E Deus fica tão triste com isso. Jeremias, conhece Jeremias? 2 livros tem lá, tem o livro dele, Jeremias, e tem o livro das Lamentações. O bichinho chorou mesmo. Porque ele tinha a missão de levar uma sentença de Deus para o povo lá, Israel. Israel, ele diz: Jeremias, tu vai lá e vai dizer que está tudo errado. Esse povo está longe de mim. Eles estão indo por um caminho que não é o meu. E se eles não mudarem, eles vão sofrer as consequências. Só que eu já vou dar um spoiler para você, viu, Jeremias? Eles não vão te escutar, não. Prepara o lombo aí. Eu vou te sustentar, mas tu vai falar o que eu tiver que falar, mas eles não vão te ouvir. Um desses povos é o povo que ficava na região de Moabe. Os moabitas. Eles estavam lá. E lá em Jeremias 48, 28, eu leio para você, diz assim: abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vocês que moram em Moabe. Sejam como uma pomba que faz seu ninho nas bordas de um precipício. Temos ouvido do orgulho de Moabe, de sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor. A tua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. Por isso lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, prantearei os habitantes de Quiheres. Você vê Deus mostrando quem era Moabe, quem era o povo de Moabe: orgulho, arrogância, sentimento de superioridade, e eles simplesmente não receberam, não enxergavam, não admitiam isso. Deus lamentou por Moabe. O orgulho deles não fez com que eles enxergassem o estado em que eles se encontravam. O orgulho, sinal de um coração duro. E quantas vezes a gente não vai sofrer por causa disso? Às vezes a gente, não, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa. Vamos pensar, né? Será que eu tenho facilidade de ouvir aquilo que eu preciso ouvir, que eu não quero ouvir? Será que sou eu que estou sempre com a razão? Todo mundo está errado, eu estou certo. Sabe? E esse orgulho, a Bíblia diz que o orgulho só leva o homem à queda. O que precede honra é a virtude contrária, é a humildade. Mas o orgulho derruba. Sintoma de coração duro, orgulho. O outro vai como uma sequência: desobediência. Gente, pastor, sou uma pessoa obediente. Amém, graças a Deus. Igreja obediente, igreja
bota a coroa do meio. O povo obediente à palavra. Manda quem pode. Obedece quem tem Jesus. Só falou bem. Que quem não tem Jesus não vai obedecer, não. Vai desobedecer. E coração duro também é desobediente. Lembra, a gente cita muito esse rapaz, né? Tomara que pela misericórdia de Deus e pelo torço que ele tenha sido salvo. O jovem rico, né? Aí vai. Fase 1. Mestre, o que é que a gente precisa para herdar a vida eterna, o reino de Deus? Jesus olha, deixa eu olhar para você. Tá bom. Guarda os mandamentos, cumpra ali a lei. Ô glória, aí para mim é tranquilo. Faço isso desde a minha mocidade. Tá maravilha, né? Aí vem lá, Marcos 10, 21, o seguinte. Jesus olhou para ele e o amou. Diga assim, Jesus me ama. Diga assim, Jesus está olhando para mim e Ele me ama. Receba aí. Jesus olhou para ele e o amou e disse assim: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Não obedeceu a Jesus. O seu coração, ele estava endurecido aqui nesse caso pelas riquezas que ele tinha. Você percebeu que quando era conveniente para ele estar tranquilo, né, Luciane? Quando ele, isso aí, né? Tô dentro. É? No amor eu falo isso para você, meu filho. Venda essas riquezas aí, venda seus bens, contribua, ajude os pobres. Vamos comigo. Aí já é demais, Jesus. Aí eu fico triste com o Senhor. Como é que pode? Não, é melhor me afastar. Você entende como às vezes a gente faz isso? Sabe uma coisa que a gente faz muito? Não sei se inconsciente. Eu prefiro pensar assim, inconscientemente. Não, porque eu estou fazendo a vontade do Senhor. Às vezes a gente está dizendo que a vontade do Senhor, na verdade, é a nossa. Porque quando é a vontade do Senhor, a gente vai dizer que isso não é de Deus. Quem está entendendo isso aí? E justificamos isso e estamos desobedecendo o Senhor. Quando Jesus, por exemplo, diz assim: perdoe seu irmão. Isso aí já é difícil. Quando o Senhor Jesus diz assim: ei, estamos em família? Deixe de ser envergonhice. Largue essa vida de pecado, tome vergonha. Se arrependa. Se santifique. Gente, pastor. Sabe, amados, a gente tem que tomar cuidado, porque um coração duro, ele nos deixa com um entendimento distorcido a respeito da palavra. A gente obedece a Jesus só até onde aquilo que é conveniente para a gente. Isso é obediência? Não. Não. O princípio da obediência, na verdade, ele vai se estabelecer quando muitas vezes eu for fazer o que eu não quero fazer, mas eu obedeço. Por isso que a gente fala brincando, né? Manda quem pode. Você entende? E nem sempre o que Jesus vai pedir vai ser fácil. Mas um coração duro, eu me entristeço, e aí eu não faço. Eu cuido da minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Deixe que eu resolvo. Coração duro. Um coração duro
é naturalmente, consequentemente, um coração desobediente. Amém, amados? Irmão que dão glória a Deus vieram hoje para o culto? Pensei que tinham ficado em casa hoje. Estão aí. Está ouvindo, Senhor? Está todo mundo aí. Glória a Deus. Amém. Já estou terminando. Porque eu dizia, Senhor, tá bom. Papai, tá bom. Não, tem mais. Aí, opa, acabei de falar de obediência. Tá bom. Tem outro sinal, pastor, de coração duro? Tem. A falta da compaixão. Né? A ausência de compaixão. Quer compaixão? Quer se compadecer? É você procurar se colocar no lugar do outro. É você procurar sentir a dor do outro. E não é ficar com dó, mas essa dor levar você a ter uma atitude de compaixão. Mas sabe o que acontece com um coração duro? Com uma pessoa, por exemplo, ferida, com uma pessoa machucada, ou é total indiferença, né? Ou parte para cima com todo o peso da lei. Sabe? Eu fico preocupado, porque existe assim uma categoria do cristão, que é o povo aqui da Coroa do Meio, e da Atalaia lá também, amém? E tem o que diz que é cristão. Porque quem é cristão não precisa dizer, eu sou. Não, se precisar dizer, já não é. Porque quem é. Sua vida fala. Sua vida mostra a Cristo. Mas o que diz que é, meu irmão, se alguém cair, meu irmão, é boa para cima para acabar de matar. Pisa no pescoço. Se alguém falha, misericórdia. O dedo está assim, a mão é só assim, ó. É mesmo, tem que, vai para o inferno. É uma desgraçada, é um condenado, é isso. Isso aí não merece nada não. Rapaz, esse coração é de aço. Tá inundado. Não tem compaixão. É igual o pessoal lá do Cobra Kai. Sem compaixão, sem misericórdia. Por isso que eu sou do Miyagi-Do. Amém, irmão? Mas o pessoal do Cobra Kai, e tem a igreja do Cobra Kai, né? Eita, meu Deus, lá vai o pastor falando besteira. Mas é a igreja sem compaixão, que julga o outro, irmão Antônio, aponta a miséria do outro, critica o outro e olha, Marcos 2,15 diz assim: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com quem, irmãos? Olha, com Jesus. Publicano e pecador comendo com Jesus, meu Deus, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eles eram quem, irmãos? Fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus. Não tiveram nem coragem de ir a Jesus, foram dos discípulos. Ei, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas os pecadores. Às vezes, Daniel, a gente esquece disso. Olha o que Jesus foi fazer. Jesus não veio para condenar os pecadores, não. Os pecadores estão doentes, estão precisando de remédio, estão precisando da palavra, estão precisando de alguém que estenda a mão. Não alguém que condene, que aponte. Isso é coração duro, gente. Olha só, olha que tristeza. Pessoas que conheciam a palavra, irmã, não estavam cumprindo a palavra.
Eram os fariseus que deviam usar da palavra para ajudar aquelas pessoas. Mas eles se achavam tão santos que eles criticavam, condenavam. A igreja, ela pode estar se tornando isso hoje. Sabe, meu irmão? E ai de nós. Como é que está o coração? Escute, Jesus nunca disse que ia ter tolerância com o pecado. Não. Mas Jesus disse que vinha para amar e buscar os pecadores. Você entendeu uma grande diferença nisso? Aquele que não tiver pecado, a falta de compaixão. Jesus, em vários momentos do Evangelho, tem a seguinte frase: e o Senhor moveu-se de íntima compaixão, e aí foi e multiplicou o pão. E ele, movido de íntima compaixão com a mãe que tinha perdido o filho, foi lá e ressuscitou o menino daquela mãe. E Jesus, com íntima compaixão, estava lá o leproso, rejeitado, e curou a lepra daquele homem. Tem cristão aqui? Amém. Quase encerrando. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Pronto. Eu falei isso aqui pela manhã. Reforço aqui agora à noite. Quando o Senhor me chamou para essa missão que eu não queria, nunca quis. Mas lembra, manda quem pode. Eu luto, busco isso em todo o tempo, para nunca subir aqui, nem ninguém que sobe aqui, dos missionários, das pessoas que a gente está preparando, para ninguém aqui, nem eu, nem ninguém, eu não estou aqui para falar de mim. Porque se eu viesse trazer conselhos para você, eu poderia ser, eu seria o tal do coach, ou palestrante, ou... Não, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. O que eu trago aqui, você vê, né, eu gosto muito que Deus trate comigo pela sua palavra, porque Deus está tratando comigo. Ele trata comigo, eu compartilho com você. É assim que funciona. Aí, eu estou trazendo a palavra de Deus. Mas escute, se você não crê na palavra de Deus, essa conversa não tem nem... Acabou aqui, a gente vai para casa agora. Porque também se dá numa questão de fé. Quando eu creio, a minha fé vai trabalhar no meu coração. E a fé trabalhando no meu coração vai gerar atitudes, onde eu vá buscar então a adequação, a mudança. Quem entende isso? A falta de fé também é sinal de coração duro. Porque tem gente que não crê. Lembra do Tomé? Tomé estava lá, ele pediu, irmão, para ver, deixa eu ver aí a coisinha, Jesus, furado aí o negócio, né? E aí disse, Tomé, está aqui, olha, bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Vocês estão vendo, estão crendo, mas bem-aventurado é quem não viu e crê. Jesus está falando com a gente. Mas a incredulidade tem que ser trabalhado. Marcos 16:14. É quando Jesus ressuscita. E você sabia que teve gente dos discípulos que não acreditou que ele ressuscitou, que viram ele? Fui lá no sepulcro de manhã e ele não estava não, tinha um anjo. Você está doido, minha irmã? Está bêbado uma hora dessa? Jesus diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e o quê? Olha aí, e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Você crê que estamos diante de mais uma ministração da palavra de Deus aqui?
A palavra de Deus para a nossa vida hoje está dizendo assim: cuidado com o coração duro. Por causa da dureza do nosso coração, podemos comprometer a nossa vida. Por causa da dureza do nosso coração, podemos comprometer a ação de Deus na nossa própria vida também. Então eu preciso, é um assunto mais do que relevante. Porque senão o coração, o bom e o maravilhoso, agora sim encerrando, é que Deus liberou uma promessa lá atrás, lá no Antigo Testamento, que se cumpre hoje, que tomamos posse dela hoje. Eu já falei isso aqui há algum tempo atrás. Você sabia que Deus, Ele também faz transplante de coração? Ele faz. Ele faz. E foi uma promessa liberada para quem crê. Abra aí sua Bíblia, por favor, para movimentar um pouquinho aí. Ezequiel 36, 24. Ezequiel 36. Profeta do exílio, profeta de grandes revelações. Olha o que Deus diz: pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Amém? Esse novo coração, hoje nós temos em Cristo. Eu estava falando lá fora com o irmão Antônio, com a irmã Ana e com ali, o como é fantástico, maravilhoso, espetacular a obra que Deus pode fazer na nossa vida quando a gente crê e recebe. Paulo, assim, se alguém está em Cristo, eu preciso então, de fato e de verdade, entregar esse meu coração ao Senhor. E se tiver alguma parte endurecida desse coração, que Ele quebre, que Ele troque, que Ele substitua. Eu preciso de Cristo. Nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos entregar o nosso coração para Cristo. Nós precisamos abrir o nosso coração para Cristo. Sabe por que tem muita gente sofrendo? Resposta de Cristo, por causa da dureza do coração. E mas à medida em que nós entendemos isso e dizemos: Senhor, como diz lá o louvor, né? Quebra o meu orgulho, Senhor. Eu quero descer, eu quero me humilhar, eu quero reconhecer aqui que eu preciso do Senhor. Eu quero admitir que eu sou uma pessoa desobediente. Eu quero admitir que às vezes eu sou uma pessoa dura. Eu quero admitir que às vezes eu sou uma pessoa que julga, que condena. Quero admitir, Senhor, que eu peco, que eu falho. Quero me arrepender diante do Senhor. Quero pedir perdão ao Senhor. Quero pedir a misericórdia do Senhor e dizer: Senhor, me dá desse coração na minha vida, porque eu não quero ficar de fora do que o Senhor tem para mim. Porque eu quero ter a vida que o Senhor planejou para mim. Eu preciso viver o que o Senhor tem para mim. E isso só vai acontecer se o meu coração ele for quebrantado. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. O divórcio existe por causa da dureza do nosso coração. O pecado está aí por causa da dureza do nosso coração. As lutas estão aí, muitas delas por causa da dureza do nosso coração. Às vezes a gente não cresce, a gente não avança, não melhora de fato, por causa da dureza do nosso coração.
Às vezes a gente não muda, não melhora, não é transformado por causa da dureza do nosso coração. Eu vou pregar várias vezes aqui, mas se o coração estiver duro, não vai adiantar nada. Nada. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Sabe? Até quando, meu irmão, minha irmã? Está chegando o dia. Está chegando o dia. A prestação de conta está aí, nas portas. Deus tem o melhor. Eu vou repetir o que eu falei lá no início. Deus só quer o teu bem. Deus quer a sua felicidade. Deus quer te abençoar. Pastor, realmente o diabo é furioso. Olha, eu não sou aqui advogado do Satanás. Ele que queima no inferno. Mas escute. Nem tudo é culpa dele, não. Viu? Trazer o Éden de novo aqui. Eu estava tentando visualizar. Sabe, Marquinhos? Olha o projeto de Deus para nós. Comunhão plena com Ele. Vamos tentar visualizar o jardim do Éden. Eita! Nós éramos os eternos, os imortais. Olha. Eita! Olha só. Não tinha doença. Gente, eu estou aqui com a minha garganta quase fechando, não é? Não tinha isso. Não tinha garganta inflamada. Não tinha gripe lá. Ninguém ficava doente. Comida. Olha, eu fico imaginando o tamanho de uma manga. Viu, Sérgio? Lá do Éden. Rapaz. E os animais. Hoje, gente, olha, eu acho o leão, o tigre é bonito demais, né? Imaginou você dar um abraço no tigre, olha. Oh, meu Deus. Você já imaginou o que é dar 5 horas da tarde Deus descer para dar uma volta com você? Oh, era assim no princípio, irmão. Era assim no princípio. Aí tá lá, Deus coloca ali, ó, gente, tudo isso é para vocês. Até agora tem uma árvore aqui. É para treinar, não é para treinar, mas é para ensinar vocês. Eu não crio fantoches, não. Eu dou a vocês o maior poder que a gente pode receber, Deus nos deu, poder de decisão. Olha, tem aqui a árvore, não coma dela. O resto vocês fiquem, mas daqui não. Aí vem quem? Aí vem o cão, vem o diabo, vem Satanás. Galar. E aí, Eva? É a minha versão, viu, gente? Ei, tudo bem? Tudo. Olha, cobra fala. É. Coisas fantásticas. É. Então, mulher, coma desse negócio aí. Não, mas Deus disse que se a gente comer, a gente ia morrer. Disse para a gente comer isso, não. Não, conversa. Se você comer isso, você vai ser que nem ele. E é. O diabo é sujo, né, gente? É. Mas aí na sua Bíblia tem que o diabo empurrou lá o fruto, a jaca, a manga, goela abaixo de Eva. Ele fez isso? Aí Eva comeu. Pecado. Aí acha pouco. Adão, meu filho, tem um mistério aqui para nós. Que é isso aí, mulher? É aquela árvore lá. E foi. Na sua Bíblia tem que Eva botou goela abaixo a fruta. Dei para cá. Aí pronto, aí a bomba. Soaram todos os alarmes no paraíso. O pecado entrou. O mal entrou no mundo. Tragédia. Adão e Eva chega, se enrola lá, pega, chega que a gente está pelado, que vergonha, que é isso, se cobre, eita que Deus está atrás de nós agora. Aí começa, eu falei isso de manhã, eu poderia ter colocado isso, veio agora fresquinho. Uma coisa que pode ser também sinal de coração duro, é transferência de responsabilidade. Porque a gente não tem capacidade de admitir o nosso erro, é muito mais fácil a gente botar a culpa nos outros. Diga isso, não é? Poxa, é bom demais a gente culpar os outros, véio. A gente sai de bom, de vítima, e o outro que é o vilão. É assim. Adão!
Que foi isso aí? Ah, Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi mulher nenhuma. O Senhor pegou, eu dormindo, tirou uma costela minha. Eu não pedi nada disso. Aham. Ô Eva, que história foi essa? Foi a serpente. Estava lá. A serpente veio, aquela nojenta. A culpa foi dela. A culpa é de quem, irmãos? De quem é a culpa? Da dureza do nosso coração. Eu não sei, irmãos, eu não quero ir longe aqui numa teologia forçada, sabe, Ítalo? Mas eu penso que se naquela hora, nessa hora que Deus perguntou a Adão e Eva, se eles tivessem a humildade de dizer, Senhor, a gente pecou. Senhor, a gente desobedeceu. A gente caiu, Senhor. A culpa foi nossa. A gente não ouviu o Senhor, ouviu o diabo. E nós escolhemos ouvir o diabo. Perdoe a gente, eu tenho certeza, irmãos. Lá no céu eu pergunto, irmã, mas eu tenho certeza que ali Deus ia perdoar eles. Mas o coração deles já estava endurecido pelo pecado. Pense nisso comigo. Pense nisso comigo. Essa palavra, ela, nesses 9 dias, ela sempre vinha recorrente no meu coração. E eu gostaria muito que a gente pensasse como é que está o coração da gente. Como a gente ainda precisa ser muito trabalhado pelo Senhor. E olhar se o nosso coração não pode estar com algum desses sintomas, ou até mesmo outros. O Espírito Santo é quem diz. E Ele vai dizer sim. E se a gente quebrantar o coração, a gente tem chance de receber essa promessa. Porque Deus nos deu já um novo coração. Só falta a gente crer nisso e buscar isso para a nossa vida. Amém? Você fique em pé um pouquinho comigo agora, por favor. Feche os teus olhos. Vamos orar? Obrigado, eu. O Senhor está falando muito forte no nosso coração nessa noite. Eu repito aquilo que Jesus fala em Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor venha sobre nós nessa noite, sondar os nossos corações. Que cada um de nós possa apresentar o nosso coração a Deus. E se tiver algum traço de dureza, vamos pedir ao Senhor que tire isso. Vamos tirar isso. Pedir a Deus que nos trate em relação a isso. Não pense em ninguém, viu? Nessa hora nossa mente pode nos trair e facilmente nos levar a lembrar de pessoas. Não. Deus está falando comigo e Deus está falando com você que está aqui. Somos nós que precisamos dessa palavra. Que Deus quer tratar com o nosso coração porque Ele quer nos abençoar. Fale com Ele. Dizer, Senhor, olha para mim aí agora. Faz a obra que eu preciso, Deus. Eu quero entregar meu coração para o Senhor. Será que tem orgulho? Será que eu sou uma pessoa orgulhosa? Será que eu sou uma pessoa realmente que te obedece? Será que eu sou uma pessoa que entende o que é compaixão? Será que eu sou uma pessoa que é humilde para reconhecer que falha, que erra? Ali com o Senhor. Ele está ouvindo a tua oração nesse momento. E está tratando. Ao mesmo tempo que a gente ora, Deus trabalha no nosso coração. Faça isso.
Em nome de Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã. Aleluia. Senhor, ouve a nossa oração. Vem sobre nós com teu Espírito. E se for necessário, dá-nos um novo coração. Quebranta, Pai. Quebranta o nosso coração. Que possamos, meu Deus, a todo tempo estarmos atentos a esses sinais na nossa vida. Porque, Senhor, vimos na tua palavra que quando o coração do homem se endurece, ele sofre, ele deixa de viver os teus planos. Por isso, Deus, queremos nessa noite aqui dizer: Senhor, meu coração é teu, faz a obra que precisa ser feita, que tenhamos um coração humilde, quebrantado, submisso, cheio de compaixão, de misericórdia, de fé, para que o Senhor faça e continue fazendo a obra nas nossas vidas. Perdoa, Deus, os nossos pecados e as nossas falhas, e cada um de nós, de posse desse novo coração, possamos experimentar, viver cada uma das tuas promessas na nossa vida. Que caia por terra, meu Deus, todo orgulho, toda soberba, toda arrogância, toda falta de compaixão, em nome de Jesus. Espíritos de desobediência, em nome de Jesus, venham cair por terra, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor seja a luz e a direção do nosso coração. Um coração de carne, um coração que é moldado, trabalhado pelo Senhor a cada dia. É o nosso pedido, Deus. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está fazendo transplante aqui nessa noite. Corações novos estão sendo aqui colocados. Obras novas estão aqui para se manifestar para a glória do teu nome. E assim eu oro e abençoo cada vida aqui nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.